Em 1987, Henry Kravis enfrenta uma decisão difícil. Jerry Kohlberg foi o mentor mais importante de Henry. Ele integrou o recém-formado Henry à equipe da Bear Stearns. Ele orientou Henry e facilitou sua rápida ascensão nas fileiras da Bear Stearns. E ele apresentou Henry aos investimentos Bootstrap, que mais tarde seriam conhecidos como LBOs. Mas agora, Jerry Kohlberg está entre Henry e o maior acordo de leverage buyout da história, a RJR Nabisco. Um acordo tão espetacular que mais tarde seria retratado em filmes e cinemas. Esse acordo iria contra todos os valores empresariais e éticos que Jerry Kohlberg defende. Mentor de longa data ou mega negócio, Henry já tomou sua decisão. Se existisse um rei do private equity, teria que ser Henry Kravis. Henry é um verdadeiro pioneiro. Ele é inovador e um ícone, como Morgan e os Rockefellers. Para jovens ambiciosos, o setor de private equity é um dos mais prestigiados para se trabalhar. E Kravis moldou esse setor como ninguém. Se você tem esperança e sonha, siga em frente. Não importa o que aconteça. E ele realmente seguiu seus sonhos, às vezes com a eficiência implacável que é necessária para chegar ao topo. Ele é um lutador, um competidor nato. A biografia de Henry oferece inúmeras lições, ainda mais porque, mesmo hoje em idade avançada, ele continua perseguindo projetos ambiciosos no mundo dos negócios. Henry estava na vanguarda dos anos 80. Se você olhar para Henry hoje, é a mesma história. Henry continua no topo. Kravis nasce em uma família judia em Tulsa, Oklahoma. Tulsa é conhecida como a capital mundial do petróleo durante a maior parte do século XX. Os lucros do petróleo mantiveram-se na Grande Depressão, fazendo a economia local superar grande parte dos Estados Unidos da América nos anos 1930. Isso não só leva a um enorme boom de construção em Tulsa no popular estilo Art Deco, como também torna o pai de Henry, Raymond Kravis, extremamente rico. O pai dele é um engenheiro de petróleo e empresário de sucesso em Tulsa, e chega a ser sócio de negócios de Joseph P. Kennedy. Tudo ouro negro. O pai de Henry está fazendo uma fortuna para a família dele. Isso tem um efeito significativo em Henry. Claro, ele cresce em uma situação confortável e não precisa se preocupar com dinheiro, mas há algo mais, um desejo ardente lá no fundo que faz com que Henry queira trabalhar mais do que qualquer um, especialmente mais do que uma pessoa em particular. Como um homem que teve um pai muito bem-sucedido, queria mostrar que era tão bem-sucedido quanto o pai. Henry estuda na Claremont McKenna College, faculdade particular de artes liberais, chamada Claremont McKenna College. Na época, a Claremont McKenna College era exclusiva para homens, o que talvez explique como Henry focava no que importava: dinheiro e poder. Crescer nos anos 60 moldou a grande visão que ele tem para a sua vida. Foi uma década de grandes mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais. Eu entendi que essas mudanças rápidas e disruptivas poderiam me ajudar a olhar para quem eu era e para quem eu deveria me tornar. Sua experiência profissional inicial o leva a Nova York. Depois da escola, eu dirigia meu carro da Califórnia, do Claremont Men's College, na época, até Nova York, e trabalhava em Wall Street. Lá, ele escolhia ações quando Wall Street já era degenerado, mas antes da digitalização por inovações como negociação de opções por novatos no Robinhood ou postagens no Wall Street Bets. Há dois tipos de pessoas, fazedores e acadêmicos. Henrique é um fazedor e não gosta de passar tempo na universidade. Que se dane a escola e essa besteira, que porra é essa? Ainda assim, após seu tempo em Nova York, o pai o convence a voltar à universidade para garantir um selo da Ivy League no currículo. Escola de Negócios de Colômbia. Você precisa entender, raramente segui o conselho do meu pai, mas desta vez estou muito feliz por ter seguido o conselho do meu pai e permanecido na Colômbia. E isso realmente me ensinou muito sobre investimento em valor e finanças. Com um Master of Business Administration da CBS em 1969, Henrique encerrou as distrações acadêmicas e está pronto para provar ser um gênio realizador recém-formado na escola de negócios. Seu primeiro emprego integral é na Bear Stearns, em Nova York.
Banco de investimentos está no DNA dos Kraves. O primo de Henry, George Roberts, também se forma em 1969 e entra para a Bear Stearns quase na mesma época que Henry. Ambos são designados para a equipe do gerente de finanças corporativas, Jerome Kohlberg. Jerome Kohlberg trabalha na Bear Stearns desde 1955, então já faz cerca de 15 anos quando Henry e George entram. Líder sênior com Master of Business Administration em Harvard e bacharel em Direito em Columbia, Kohlberg assume a gerência de finanças corporativas. Jerome é o mentor ideal para Henry e George. Neste momento, isso não é óbvio, mas Bear Stearns se tornará o berço de um dos trios mais importantes da história do setor financeiro. Na década de 1970, o que viria a se tornar a indústria de private equity ainda estava em seus estágios iniciais. Hoje, fora dos círculos financeiros, muitas pessoas não percebem a influência da indústria de private equity, mas seguidores ambiciosos de Kevin John, comumente chamados de Baby Silverbacks, assim como outros não betas, sabem que a indústria de private equity exerce uma influência enorme no mundo ao nosso redor. É por isso que, todos os anos, centenas de milhares de jovens ambiciosos sonham em ingressar em uma firma de private equity no futuro. Quando eu estava na escola de negócios, não havia nada mais atraente neste mundo inteiro do que private equity. Era exatamente para onde você ia se quisesse, um dia possuir uma ilha. E um dos meus colegas de classe acabou de comprar uma ilha. Como acontece tantas vezes, há um grande motivo pelo qual o triunvirato de Henrique, Jorge e Jerônimo consegue iniciar essa indústria gigantesca. Timing! Veja, PE não é complicado. A melhor forma de entender private equity é imaginar alguém comprando, reformando e vendendo uma casa. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas tudo muda quando Henry inicia sua ascensão ao Olimpo dos titãs dos negócios. Essencialmente, investidores vêm adquirindo empresas e fazendo investimentos minoritários em companhias de capital fechado desde o início da Revolução Industrial. Banqueiros mercantis de Londres e Paris financiaram empresas industriais nos anos 1850. Na Revolução Industrial do século XIX, investidores compraram e reestruturaram empresas de ferrovias, telégrafos e aço. Historicamente, o private equity se assemelhava ao capital de risco, investindo principalmente em empresas jovens e startups. Até que algo revolucionário aconteceu. O presidente Dwight D. Eisenhower assinou a Lei das Pequenas Empresas de 1958. Isso ofereceu empréstimos governamentais a empresas de capital de risco, permitindo que ampliassem seus próprios recursos para conceder empréstimos maiores. Então, na década de 1960, pouco antes de Henry, George e Jerome agitarem as coisas, algo parecido com um fundo de private equity surgiu lentamente. E não havia fundos naquela época, talvez 1 ou 2 fundos de venture capital e só. Esses fundos de venture capital organizaram as chamadas sociedades limitadas para manter os investimentos, nas quais os profissionais de investimento atuavam como sócios gerais, GPs, e os investidores, que eram sócios limitados passivos, LPs, aportavam o capital. A estrutura de remuneração que ainda é usada hoje também surgiu nessa época, acidentalmente, como Henry explica. Então vamos procurar 8 pessoas e ver se elas nos dão $50 mil cada uma e concordam em fazer isso por 5 anos, e então demos a elas a opção de, se encontrássemos uma empresa, iríamos procurá-las primeiro e elas poderiam investir, mas se investissem, queríamos 20% dos lucros. Foi assim que esses 20% começaram. A gente simplesmente tirou esse número do nada. Poderia ter sido 25% ou 15%. Henry e George acabariam acumulando bilhões em ativos sob gestão e se tornando bilionários através dessa nova estrutura de compensação 220. Mas primeiro, eles precisavam que Kohlberg os ensinasse como isso é feito. No fim dos anos 1960 e início de 1970, Kohlberg, com executivos da Bear Stearns, passou a aconselhar investimentos que depois seriam chamados de LBOs. Na época não se chamava assim, mas aquisições bootstrapped. A compra da Orkin Exterminating Company em 1964 é vista como uma das primeiras transações importantes de compra alavancada. Kraves e colegas formam várias sociedades limitadas, como já citado, para adquirir essas corporações.
Geralmente, eles investem 10% do valor com recursos próprios e financiam o restante com investidores, emitindo títulos de alto rendimento. E nós compramos provavelmente 7, 8 ou 9 empresas diferentes no início dos anos 70, culminando na maior aquisição que a Bear Stearns fez, que foi em 1975. Era uma empresa chamada Income International e era o grupo de empresas de componentes industriais da Rockwell. Pagamos 92 milhões de dólares por essa empresa e a Bear Stearns recebeu sua maior comissão até então, que em 1975 foi de 950 mil dólares. Kravis gera milhões para a empresa e a Bear Stearns valoriza desempenhos excepcionais como o dele. Viemos de uma empresa que era do tipo, como que você matar? Aos 31 anos ele vira sócio, algo que é quase impossível em circunstâncias normais, e Kravis está começando a sonhar cada vez mais alto. É aqui que os megalomaníacos se separam dos ambiciosos comuns. Eles nunca estão satisfeitos. E isso leva a um conflito enorme. Kravis e 2 colegas planejam avançar em suas carreiras. Em 1976, eles preparam várias propostas para levantar um fundo dedicado de buyout sob o teto do Bear Stearns. Isso lhes daria ainda mais alavancagem para buscar grandes negócios enquanto mantinham a segurança de trabalhar para uma instituição gigantesca como o Bear Stearns. Eles procuram o sócio-gerente do Bear Stearns, Cy Lewis. Fomos até ele e dissemos que queríamos focar em private equity, oferecendo ao Bear Stearns metade do interesse do novo veículo criado lá, enquanto ficaríamos com a outra metade. Para nossa surpresa, ele disse imediatamente, não temos interesse. Ou você está dentro ou fora. Cy, diretor da Bear Stearns, morre 2 anos depois, na noite de sua aposentadoria, ao desembrulhar seu presente, um relógio PRJ dourado. O trio já tomou sua decisão. Eles vão tentar levantar seu próprio fundo. O nome seria formado pelas iniciais deles e iria moldar a história das finanças de uma forma que poucas outras instituições fizeram. KKR. Em 1976, os 3 homens fundam a própria empresa, Kohlberg, Kravis e Roberts, com seu capital inicial, bastante limitado. Começamos com 120 mil dólares. Eu coloquei 10 mil dólares. George colocou 10 mil dólares. Era tudo o que tínhamos. Não tínhamos mais do que isso. Jerry tinha pouco dinheiro e investiu 100 mil dólares. Pouco dinheiro gera grande pressão para o primeiro negócio dar certo. Em abril de 1977, usando dinheiro emprestado, eles compram a fabricante de suspensões para pequenos caminhões, a J Indústrias. Preço de compra? 25,6 milhões. 8 anos depois, eles venderão a empresa por 75 milhões de dólares americanos. Em 1978, KKR busca mais recursos para administrar no mercado. Eles lançam seu primeiro fundo Leveraged Buyout de 30 milhões para investidores institucionais interessados em alternativas ao mercado tradicional. O documento de oferta indica retornos entre 30% e 40%. Vender os fundos é o trabalho de Henry Kravis. Ele conquista vários apoiadores leais, especialmente no Noroeste, onde os fundos de pensão estaduais de Washington e Oregon são investidores iniciais. Henry tem sucesso. Com um fundo Leveraged Buyout de 30 milhões sob seu comando, Henry, George e Jerry estão prontos para agitar Wall Street. O que eles não sabem neste momento é que os 3 não vão trabalhar juntos por muito tempo. E o dinheiro sempre vai vencer as amizades. Mas primeiro é hora do acordo. O trio choca o mundo das finanças com negócios cada vez maiores, assumindo riscos cada vez maiores. O quarto fundo Leveraged Buyout da KKR foi vendido por $1 bilhão em 1984. LBOs podem ser feitos com capital próprio, representando cerca de 10% do custo da aquisição. Isso indica que neste momento a KKR acumulou poder de compra no mercado de mais de $14 bilhões. A KKR agora é oficialmente o gorila dominante no setor de LBOs, e a aquisição da refinadora de açúcar Amstar em 1984 é um exemplo brilhante de como ganhar quantias impressionantes de dinheiro usando LBOs.
Se você gosta de números, vai adorar o próximo minuto. No acordo da Amstar, apenas 52 milhões de dólares dos 465 milhões do preço de aquisição são de capital próprio e apenas 830 mil dólares, ou 1,6% do capital, foram contribuídos pessoalmente por Henrique e seus 2 amigos. O restante vem dos próprios fundos. 3 anos depois, uma parceria de leveraged buyout do Merrill Lynch compra a Amstar. Lucro total da transação, 232 milhões de dólares. Isso é uma taxa composta de retorno de quase 80%. A KKR recebe 20% de participação, Estados Unidos dólares americanos 46 milhões e um ganho de capital de 1,6% do lucro, além de outros 3,7 milhões de dólares americanos. Mas isso não é tudo. A KKR cobra custos de banco de investimento de cerca de 1% do preço de compra e mais 1% do preço de venda. Por fim, os 52 milhões de dólares investidos na Amstar Equity são gerenciados por fundos da KKR com taxa de administração de 1,5%. Em 3 anos e investimento inferior a 1 milhão, essas taxas dão à KKR retorno acumulado de quase 62 milhões de dólares. E esse negócio é apenas 1/50 do tamanho do colosso RJR Nabisco, 4 anos depois. Se você quiser se aprofundar na dinâmica dos negócios de leveraged buyout e como as empresas de private equity de alguma forma sempre acabam por cima, sugiro ler A Anatomia de um Leveraged Buyout, Alavancagem, Controle e Valor, de Aswath Damodaran. Postei o PDF na nossa comunidade do Discord para quem quer construir uma carreira impressionante como a de Henry Kravis. Outro dos motivos pelos quais os LBOs funcionam tão bem é porque nós, humanos, amamos dinheiro demais. Como Chief Executive Officer recebendo 1 milhão por ano, você demitiria funcionários para lucrar dezenas ou centenas de milhões para si mesmo? Qualquer Bateman razoável faria isso. É simples, pegue seu bloco de notas e veja como funciona. LBOs geralmente envolviam um prêmio sobre o último preço da empresa-alvo. Esse prêmio precisava ser generoso para conquistar a administração das empresas-alvo. Muitos Chief Executive Officer ambiciosos gostariam de vender seus negócios para a KKR por muito dinheiro e depois se tornar Chief Executive Officer de uma nova equipe de gestão, dividindo 20 ou 30% das novas ações da empresa. O negócio reorganizado operaria apenas com dinheiro vivo por 6 a 7 anos, enquanto quitava sua dívida. Quando a empresa reabrisse capital, teria baixa dívida, lucros altos e gestão enxuta, eficaz e motivada. As ações compradas pela administração por quase nada poderiam valer milhões ou até centenas de milhões de dólares. Em 1986, Henry e George reinventam o negócio de leveraged buyout mais uma vez e assumem mais riscos do que nunca. A KKR adquire a Beatrice Foods por 6,7 bilhões de dólares, mas desta vez há uma grande diferença. A administração da empresa não concorda com o negócio. E Henry quer financiar parcialmente o negócio por meio da venda pública de 2,5 bilhões em títulos podres. Esta é a primeira vez que títulos podres e LBOs estão conectados, e Jerry Kohlberg não gosta disso. Isso contraria alguns de seus princípios. Kohlberg prefere acordos cordiais para conquistar o apoio da administração. Henry não tem medo de fazer aquisições hostis de empresas. Kohlberg não gosta de pagar valores altos pelos negócios que está comprando. Henry está disposto a pagar o que for preciso, inclusive no caso da Beatrice Foods. Kohlberg é contra assumir dívidas demais. Henry não se importa em ficar super alavancado, assim como muitos traders da Robinhood. No fim, Henry consegue o que quer, mas com grandes consequências. Para começar, a empresa acaba ficando com uma dívida tão alta que o retorno do negócio para a KKR acaba sendo abaixo da média. Mas há um problema maior. O relacionamento entre Kohlberg e os primos Henry e George fica seriamente abalado. O impensável está prestes a acontecer. Filhotes de gato crescem e viram gatos. Eles parecem tão inofensivos no começo, pequenos, quietos, lambendo seu pires de leite. Mas quando as garras deles ficam grandes o suficiente, eles tiram sangue, às vezes da mão que os alimenta. Para aqueles de nós que estão subindo ao topo da cadeia alimentar, não pode haver misericórdia. Existe apenas uma regra.
Caça ou seja caçado. Em 1987, Kohlberg parte. Atualmente, há uma empresa chamada Companhia Kohlberg. Ela possui cerca de 60 funcionários e movimenta 30 bilhões de dólares americanos. Apesar do valor médio de transação por funcionário não ser ruim, algo é muito claro. Essa empresa é bem menor e menos conhecida que a KKR. É como comparar a NBA com a Women's National Basketball Association. É o mesmo esporte, mas em níveis distintos. A Kohlberg & Company foi fundada por Jerry Kohlberg. Henry e George aprenderam muito com Jerry, mas já superaram ele neste ponto. O que antes era um mentor importante agora é apenas um colega com opiniões opostas sobre a estratégia da KKR. Em 1987, Kohlberg sai e começa sua própria empresa, supostamente com bastante drama. O que Henry não sabe é que o maior drama de sua carreira está prestes a começar. Eu nunca achei que fosse algo tão importante quando fizemos a proposta. Só percebi mesmo quando acordei, depois da compra, e aí foi algo grande. O famoso acordo da RJR Nabisco foi o maior negócio daquela época. Também é o principal exemplo de ganância corporativa e executiva, inspirando um livro e um filme chamados Bárbaros à Porta. A maioria dos princípios fundamentais de negociação de Jerry Kohlberg foram quebrados nesse acordo, especialmente aqueles sobre pagar demais. Mas a opinião dele não importa mais. A RJR Nabisco Inc. é um conglomerado americano que vende produtos de tabaco e alimentos. O presidente e Chief Executive Officer Ross Johnson inicia a maior disputa das aquisições alavancadas em 1988 ao tentar comprar a fabricante dos biscoitos Ritz, Oreo e dos cigarros Winston com apoio da administração. Então, no dia seguinte, as ações foram, como você pode imaginar, de $52 por ação para $77 por ação. Junto com a Shearson Lehman Hutton Inc., Ross faz uma oferta inicial para tornar a empresa privada a $75 por ação. Henry não está nada satisfeito com o fato de Ross estar tentando entrar no ramo de leveraged buyout. A ideia de que um negócio desse tamanho seria feito sem consultá-lo é como se algum governador da Geórgia fosse lá e tentasse se envolver no processo de paz do Oriente Médio. Como você acha que George W. Bush se sentiria? Ninguém mais faz negócios assim. Esses são meus negócios. O conselho da empresa precisa aprovar a oferta do Chief Executive Officer Ross, mas eles não estão impressionados. Isso permite que Henry Kravis conquiste o conselho e os acionistas com uma oferta mais generosa. Mas a KKR não é a única interessada. Segue uma intensa série de negociações e propostas envolvendo quase todos os grandes nomes do private equity da época, como Morgan Stanley, Goldman Sachs, Salomon Brothers, First Boston, Wasserstein, Perella, Forstmann Little, Shearson Lehman Hutton e Merrill Lynch. Após ser lançada pela Shearson Lehman Hutton e Ross Johnson, quase todas as grandes empresas de Wall Street participam de lances frenéticos nos minutos finais, cercadas por informações incompletas ou enganosas. Lady Murphy, se algo pode dar errado, dará errado. E por isso as coisas nunca saem exatamente como você planeja. Então você precisa deixar espaço para a possibilidade de que as coisas não serão exatamente como você esperava ou planejava. Incorporamos isso na estrutura de capital. No final, restam apenas 2 licitantes para adquirir a empresa e torná-la privada. Ross Johnson, com apoio da Shearson, e Henry, da KKR. A oferta final de Ross é de $112 por ação. A oferta final de Henry é de $109 por ação, um pouco menor. Ross Johnson vai roubar o negócio de Henry? A diferença entre as ofertas é pequena e o conselho quer escolher um comprador que agregue valor à empresa. Como parte do pacote financeiro, ambas as partes propuseram algumas notas de taxa variável. Para decidir entre os 2 licitantes, os banqueiros da RJR Nabisco perguntam a cada parte se concordaria em reajustar as taxas de juros ao final de um ano, caso os títulos não estejam sendo negociados pelo valor de face, basicamente aumentando a taxa de juros no futuro se as condições de mercado ou outros fatores mudarem. Ross Johnson se recusa a fazer isso e a KKR aceita. Sem dívida, sem risco, nenhum preço é alto demais, isso ajuda. Ficamos das 8 da manhã até as 7 da noite debatendo diante do conselho se aceitariam a oferta de Ross Johnson da Shearson ou da KKR.
E eu senti um enorme alívio. Quando eles saíram e disseram, tudo bem, vocês venceram. KKR vence, mas agora a pressão real começa. Tinha que funcionar, pois está sob análise e todos nos Estados Unidos da América aguardam um fracasso. O acordo atrai uma enorme publicidade. Henry Kravis, de repente, virou destaque em quase todos os programas e jornais de finanças. Mas acontece que ele acabou de ganhar uma pequena batalha. Ele está prestes a perder a guerra. Qualquer tolo pode comprar uma empresa, basta pagar o suficiente. Essa é a parte fácil de fazer um investimento. Essa é a parte fácil. A parte difícil é o que você faz com o negócio. Como você gera valor e aumenta a eficiência da empresa? Kravis escolhe Louis Gerstner, presidente da American Express, como diretor executivo após o negócio. Sr. Johnson recebe uma indenização estimada em mais de 50 milhões de dólares. Depois, ele estampa a capa da revista Time de 1988 com a manchete, um jogo de ganância. Um ano depois, as cláusulas de reajuste dos títulos entram em vigor e a RJR Nabisco, com dificuldades de caixa, precisa cumpri-las. Para isso, a maioria dos títulos é recomprada com dinheiro fornecido diretamente pelos fundos da KKR. Isso dilui significativamente o patrimônio deles e reduz sua alavancagem. O negócio nunca melhora a partir daí. A administração faz ótimos esforços para reestruturar as finanças e reduzir dívidas, mas os ganhos são anulados pelas crescentes perdas nas guerras do tabaco. E é por isso que eu sempre digo, não para nos parabenizar quando compramos a empresa, mas sim quando fizemos algo com o negócio para criar muito mais valor. E em 1991, outra tragédia atinge Henry enquanto ele tenta tirar a RJR da sua queda livre. Harrison, seu filho de 19 anos de um casamento anterior, morre em um acidente de carro. A vida dele não tem sido simples. A vida pessoal dele teve um forte senso de tragédia. Perder o filho você pode tentar imaginar, mas não consegue realmente entender. 2 anos depois, com o divórcio de Kravis e Carolyn Rome, após 7 anos juntos, os tabloides se enchem de notícias. Ele se casa de novo com Mary Jo Drew, famosa filantropa e economista. Em 1995, litígios e guerras de preços do tabaco reduziram drasticamente as receitas da RJR, levando a um retorno anual inferior a 1%. Manter a RJR já não vale mais a pena. Segundo a KKR, então eles vendem sua participação. Uma das batalhas mais famosas de Wall Street, a aquisição da RJR Nabisco, é concluída. Você pergunta se o negócio da RJR foi o melhor momento de Wall Street? Eu não acho que ninguém chamaria de seu melhor momento. Acho que, se for o caso, alguém diria que foi seu pior momento, seu momento mais baixo, seu momento mais humilhante, um momento em que todas as coisas, todos os estereótipos que a América tradicional acredita sobre Wall Street, de que tudo é feito por ego e ganância, parecem tão claramente verdadeiros para o resto do país. Nos anos 90 e início dos 2000, o histórico de Henry seguiu instável. No fim dos anos 90, cometemos muitos erros ao comprar empresas de tecnologia, mas não de internet. Também compramos uma empresa no ramo de cinemas chamada Regal Cinemas. Colocamos 500 milhões de dólares e nosso parceiro nisso, Hicks Music, colocou 500 milhões de dólares. E perdemos nosso dinheiro. Travis e Roberts sabem que precisam se reorganizar. O silêncio domina a KKR. George e eu sentamos e dissemos, nós realmente precisamos mudar a forma como fazemos negócios. Devemos parar de focar só em transações e engenharia financeira para buscar excelência e melhorias operacionais. A mudança da engenharia financeira para a excelência operacional ecoa por toda a indústria de private equity. E depois de vários anos refinando sua estratégia de negócios, Henrique e Jorge estão novamente fazendo manchetes em 2006. Eles compram a rede de hospitais HCA, avaliada em 33 bilhões de dólares americanos. KKR bateu todos os recordes com o acordo da HCA em 2006. Depois, a KKR superou esse recorde com o acordo da TXU em 2007. Então eles voltaram com tudo. Enquanto a HCA, acordo entre KKR, Bain Capital e Merrill Lynch, gera bilhões e é um grande sucesso, a TXU, próximo recordista, acaba sendo um desastre para Henry e a KKR. As coisas vão ficar bem.
Quando KKR, TPG Group e Goldman Sachs Capital Partners se unem em 2007 para oferecer 44 bilhões de dólares pela TXU Corp, não prevêem a calamidade que o negócio se tornaria em 7 anos, o que seria a maior aquisição da história. Num mercado estável de energia elétrica, acabou sendo a maior falência não financeira dos Estados Unidos da América. Na época, a aposta parecia lógica e a aquisição, apesar de cara, relativamente segura. Mas algo terrível acontece. O preço do gás natural cai. As usinas de carvão da Energy Future Holdings dão prejuízo e a dívida de mais de 40 bilhões de dólares usada para privatizar a empresa pesa, levando o negócio para baixo. Em abril de 2014, a empresa não consegue cumprir os pagamentos programados da dívida e é forçada à falência. Até Warren Buffett, que investiu 2 bilhões em dívida no negócio, chama isso de um grande erro. E mesmo que o negócio tenha sido um desastre absoluto, KKR, TPG e Goldman Sachs Capital Partners ainda conseguiram retirar 560 milhões de dólares em taxas de consultoria e monitoramento da empresa desde a aquisição. Onde está o alfa e onde está o ganho? O alfa está nas taxas. Ok, aí está. Enquanto isso foi simultaneamente um desastre e uma pequena vitória para a KKR, o negócio mais empolgante de Kravis veio de um lugar que você nunca esperaria. Veja, em 2008, enquanto o resto do mundo enfrentava um colapso financeiro, Kravis estava na casa de leilões Sotheby's, vendendo uma pintura de Edgar Degas de sua coleção por 37 milhões de dólares. Um lucro de 9 milhões de dólares em relação à sua compra original apenas 10 anos antes. Isso não é um caso isolado. Kravis tem uma das maiores coleções de arte de Wall Street e não é só para exibição. Note que essa venda de 9 milhões de dólares ocorreu em 2008, ano da crise financeira. Mesmo com o colapso do mercado, a arte como ativo se comporta de forma diferente. Na verdade, ela tem uma das menores correlações com outras classes de ativos. Até menor do que empresas como a KKR, o que significa que quando as ações despencam, a arte pode não acompanhar. Podemos ver isso na prática. Mesmo em 2022, com o pior início dos mercados de ações em 50 anos e 13 trilhões de dólares perdidos, as vendas de arte alcançaram o recorde de 7,4 bilhões de dólares no primeiro semestre. Com vitórias e derrotas em seu currículo, Henry consolidou para sempre seu status lendário de titã dos negócios, um verdadeiro primus inter pares no mundo do private equity que reuniu um exército dos jovens mais brilhantes de Wall Street trabalhando para ele. Uma coisa que eu quero que esta empresa sempre mantenha é a preservação da nossa cultura e a manutenção dos nossos valores, sempre contratando as melhores pessoas e dando a elas oportunidades que não teriam em nenhum outro lugar. Confiar, trabalhar juntos e agir em equipe. Neste ponto, vale destacar algumas lições de Henry Kravis. Henry, com sua estrutura facial agressiva, nos ensina que não basta parecer implacável, é preciso ser implacável também. O caminho para o poder é pavimentado com hipocrisia e vítimas. Nos momentos certos da vida, Henry Kravis foi capaz de fazer o que era necessário, não o que era agradável. Separando-se de homens influentes, assumindo mais alavancagem e risco em seus negócios ou demitindo funcionários. Em entrevista, ele admite ter repetido o mesmo erro. Talvez tenhamos sido lentos demais em trocar alguns CEOs das empresas que tínhamos. Continuávamos achando que ele ou ela iria melhorar muito. Posso te dizer com bastante certeza, o que você vê no começo é basicamente o que você verá no final. Você pode ajudar em alguns aspectos, mas as pessoas não mudam tanto assim. Acho que hoje nos movemos muito mais rápido do que jamais nos movemos antes. Eficiência implacável. É assim que você chega ao topo. Uma lição essencial para futuros líderes empresariais neste vídeo. E tem mais. Kravis e Roberts afirmam que seus maiores desafios na KKR são resistir à burocracia e lidar com a arrogância de colegas mais jovens. Um executivo sênior da KKR costumava insistir em ter um piano de cauda pequeno em cada quarto de hotel em que se hospedava, independentemente do custo. Que diabos? Esse tipo de prática não é mais tolerado. Tem um aviso no meu escritório: a arrogância mata. E a arrogância mantém pessoas mais velhas no poder por tempo demais, mesmo quando já deveriam passar o comando para os sucessores. Henrique não quer cometer o mesmo erro.
Em julho de 2017, Kravis e Roberts anunciaram que, eventualmente, seriam sucedidos por Joseph Bay e Scott Nuttall, que foram nomeados co-presidentes e co-diretores de operações para que pudessem assumir gradualmente as operações diárias. Esse plano de sucessão foi implementado em outubro de 2021, com Kravis e Roberts deixando seus cargos de co-CEOs, mas continuando como co-presidentes executivos. Isso garantirá que a KKR siga no caminho certo. Não posso dizer a vocês, especialmente aos jovens recém-formados, quanto tempo leva para conquistar uma ótima reputação nos negócios, mas como é fácil e rápido perdê-la. Mas como todo bom bilionário, Henry Kravis está diversificando suas atividades e seu patrimônio líquido. Além de atuar em vários conselhos de organizações sem fins lucrativos e entidades filantrópicas, ele está montando seu próprio portfólio de startups. Já participei de 25 startups de tecnologia, atuando de criptomoedas a mercados de previsão e apps de comida e entrega. Ele chegou a contratar um investidor de risco em tempo integral para buscar startups e gerenciar o portfólio em expansão. Em março de 2022, a KKR tinha 480 bilhões de dólares em ativos sob gestão. As empresas do portfólio deles geram 265 bilhões em receitas e empregam uma força de trabalho global de 819 mil pessoas. Se você passar pelo portfólio da KKR, percebe o monstro gigantesco que Henry Kravis conseguiu co-criar, e pela psicopatia de Bateman, alguns de nós na comunidade Kevin John também alcançaremos alturas semelhantes em nossa vida. Não posso enfatizar isso o suficiente e talvez não seja o que você quer ouvir. Eu sei que você quer ouvir. Poxa, qual é a fórmula mágica para eu poder começar a próxima KKR? Não existe fórmula mágica. É só estar bem educado, ser amplo, não ser tão restrito, porque você não vai conseguir. Ser restrito impede que você seja o mais valioso.